Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Vamos agora fazer várias questões sobre conceitos de proposição, proposições simples e compostas, sentenças e leis do pensamento. Por esse motivo já vai deixando teu like para a gente não perder o pique e eu possa trazer mais vídeos como esse. E já adianto, esse assunto é muito fácil e por isso mesmo muita gente despreza e acaba não aprendendo detalhes muito importantes que fariam toda a diferença na hora da prova. Então fique até o final do vídeo para não errar essas questões que vêm de graça na hora da prova. Vamos lá? Pessoal, todas as questões que nós vamos abordar neste vídeo são da banca CESP, Sebrasp, ok? Vamos lá. A respeito de lógica proposicional, julguem o item subsequente. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples. E aí, certo ou errado? Vamos analisar. Vamos ver quantos verbos tem, né? Tem aqui ocorrem e tem consumiram. Você sabe dizer qual é o verbo principal? Veja aqui, ó. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos. Aí tem que consumiram bebida alcoólica. Veja aqui, qual desses verbos tem uma oração com sentido completo? Você vai ver essa daqui, ó. 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos. E aí, para ficar mais completo ainda, você pega que consumiram bebida alcoólica. Mas agora imagine o seguinte, se você pegasse só daqui para cá, que consumiram bebida alcoólica, que sentido tem isso? Você nota que não tem sentido nenhum, né? Portanto, essa aqui é uma proposição simples. Por quê? Porque você não pode quebrá-la em outras proposições menores. Uma proposição composta vai ser quando você tiver duas ou mais proposições simples. Aí você vai poder ter uma proposição composta. Mas se você tem uma proposição, por maior que ela seja, como essa aqui, que é grande, né? E aí muitos candidatos, por verem o tamanho dessa proposição aqui, e ainda mais por ter dois verbos, vão marcar logo que está errado, achando que é uma proposição composta. Mas não, é uma proposição simples. Então nosso gabarito é correto. Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples, julgue o item seguinte acerca da lógica proposicional. A sentença: os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. É uma proposição lógica composta. E aí? Vamos ver de novo aqui. A gente começa aqui e termina aqui. Pessoal, novamente, não se impressionem por conta do tamanho. É simples ou composta essa proposição? Vamos ver. Os candidatos aprovados e nomeados estarão, certo? Aqui estarão. Os candidatos aprovados e nomeados, aqui são o sujeito. Subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais, tá? Isso tudo, todo o restante aqui é predicado. Você nota, novamente, aqui está mais fácil ainda, porque só tem um verbo. O único jeito de você se confundir aqui é se você olhar para o tamanho dessa proposição e, por isso, achar que ela é composta. Mas ela é simples, porque você não consegue quebrá-la em proposições menores. Certo? Portanto, já que a questão está dizendo que é uma proposição lógica composta, ela está errada. Porque, na verdade, é uma proposição simples. No conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas e verbais, ou seja, entende-se como proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimam um pensamento de sentido completo, para o qual seja possível atribuir como valor lógico ou verdade ou falsidade. Assim, as proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que se formam a respeito de determinados entes. Com base nessas informações, julgue se o item a seguir é proposição. Elabore hoje o parecer técnico para a concessão de direitos relativos ao registro de marca. Então, a questão deu uma aula aqui, né, a respeito do que é proposição, aqui em cima, mas ela quer que a gente julgue isso daqui, ó, saber se isso aqui é uma proposição. Elabore hoje. Quando você vê aqui, ó, elabore,
Isso aqui está em tom imperativo, está dando uma ordem, está exprimindo um desejo, né? Então, já não é uma proposição. Está querendo saber se é uma proposição. Errado. Não é uma proposição porque é uma frase imperativa. É o seguinte, sempre que você vê frases imperativas, interrogativas, exclamativas, isso aqui nunca vai ser uma proposição, certo? Aqui você vai ver um ponto de interrogação, aqui você vai notar que está dando uma ordem, aqui você está vendo que tem um ponto de exclamação no final. Normalmente é isso. Você vai saber detectar e vai perceber que não é possível dar um valor de verdadeiro ou falso. Será que você consegue dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Elabore hoje o parecer técnico para a concessão de direitos relativos ao registro da marca. Você vê que não faz sentido eu dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso, porque ele não está declarando algo, mas ele está dando uma ordem, simplesmente isso. Nessa questão aqui, a gente nota que é o que a gente leu ainda agora há pouco. No conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas e verbais, e assim se segue, né? O que importa para a gente é a partir daqui. Com base nessas informações, julgue se o item a seguir é uma proposição. Que informações? Essas informações aqui, que ele deu ao longo do texto, são o conceito de proposição. Agora, nosso trabalho é dizer se isso aqui é uma proposição ou não. Todo governante toma decisões, tendo como principal preocupação sua conservação no poder. E aí? É uma sentença declarativa? É. Está declarando que todo governante, aqui sujeito, ao verbo toma decisões, viu? E aqui, tendo como principal preocupação sua conservação no poder, está explicando como ele toma decisões. Portanto, é uma oração declarativa com sentido completo. Então, é uma proposição, tá certo. Pessoal, aqui novamente, começa no conjunto de todas as frases, vai começar a falar aqui do conceito de proposição. Vai até aqui. Aí, a partir daqui, desse momento, a gente começa a ler, né? Com base nessas informações, julgue se os itens a seguir são proposições. Esta afirmação é falsa. E aí? Pessoal, quando vocês se declararem com uma sentença como essa aqui, isso aqui se chama paradoxo. Você não consegue dizer com precisão se essa sentença é verdadeira ou falsa. Se não consegue dizer com precisão se a sentença é verdadeira ou falsa, se não é possível fazer isso, então ela deixa de ser uma proposição. Por que é paradoxo? Paradoxo quer dizer quebra de raciocínio. É uma quebra de raciocínio porque quebra as leis do pensamento. Veja o seguinte, esta afirmação é falsa. Tá bom. Se você admitir que essa sentença aqui é verdadeira, certo? Então o conteúdo dela já não vai ser verdadeiro, vai ser falso. Aí você chega no absurdo de dizer que ela é verdadeira e falsa. Porque se é verdade que essa afirmação é falsa, então essa afirmação não é verdade. Na verdade, ela é falsa. Você está notando um nó que dá na cabeça? Pois é. Grave essa estrutura aqui. Essa afirmação é falsa. Essa frase é uma mentira. Então, frases montadas com esse formato, que você não sabe determinar, não tem como. Quando você determinar se é verdadeiro, na verdade você está concluindo que é falso. Pode ver que você está diante de um paradoxo. Portanto, não é uma proposição. E a questão está dizendo julgue se os itens seguintes são proposições. Isso não é uma proposição, pois então está errado. Novamente, tem isso tudo aqui, né? No conjunto de todas as frases. Isso aqui tudo é conceito. Vai até aqui e a partir daqui a gente lê. Com base nessas informações, julgue se os itens a seguir são proposições. O pior atentado terrorista da história ocorreu no dia 11 de setembro de 2011?
E aí? Você consegue dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Se ele estivesse declarando, pessoal, ou seja, se não tivesse esse ponto de exclamação, aí você poderia dizer se é verdade ou mentira. Mas ele está perguntando, gente. Como está perguntando, o que foi que eu falei? Eu já falei aqui que as sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas. Agora a gente viu também paradoxo, sentenças optativas, que expressam desejos. Todas essas sentenças não são proposições. Portanto, está errado. Essa sentença é interrogativa. Vamos ver aqui, novamente pegando aqui de baixo, né? Com base nessas informações, julgue se os itens a seguir são proposições. Que excelente local de trabalho. E aí, pessoal? Isso aqui é uma sentença exclamativa. Você está vendo logo aqui a exclamação no final. Então tá errado. Não é uma proposição. Questão adaptada. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. E aí, pessoal? É o seguinte, lógica bivalente é a mesma lógica proposicional. Está dizendo que é bivalente? Bi significa 2 e valente não é que sai batendo nos outros, não. Valente é porque vale 2. Bivalente vale 2. Vale 2 o quê? Ou V ou F. Verdadeiro ou falso. Então, lógica bivalente é a mesma coisa que nós estamos estudando. E veja, que dia maravilhoso. Tá vendo aqui, ó? Ponto de exclamação. Portanto, essa aqui é uma sentença exclamativa e não é uma proposição. E objeto do nosso estudo são as proposições. Portanto, está errado o gabarito. Questão adaptada. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Certo ou errado? Pessoal, são 3 princípios. São as leis do pensamento, né? Enunciadas por Aristóteles. Primeiro, princípio da identidade, que ele não falou aqui, identidade. Não foi trazido esse conceito, esse nome, né, desse princípio aqui na nossa assertiva. Mas o princípio da identidade diz que uma proposição falsa é sempre falsa e uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. O princípio da não contradição quer dizer o seguinte, que uma sentença é verdadeira ou falsa, não pode ser ambos. Uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não dá. Ou é verdadeira ou é falso. Já o princípio do terceiro excluído diz que ou é verdadeiro ou falso. Não há uma terceira via. Ou é V ou é F. Não é Z, não é Q, não é W. Não existe outra saída. Ou é verdadeiro ou é falso. E, resumindo, né? Não contradição e terceiro excluído. Se você observar aqui, ó, ou é V ou é F, ou é V ou é F, né? E está dizendo aqui, ó, uma proposição pode ser atribuída um e somente um valor lógico. Não pode ser os dois e nem pode ser um terceiro. Portanto, nosso gabarito está correto. Questão adaptada. Pelo princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Realmente, não contradição quer dizer que a sentença ou é verdadeira ou é falsa. Não pode ser ambos, não pode ser os dois. E o que o enunciado está falando? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, nosso gabarito está certo.
Com relação à lógica formal, julgue os itens subsequentes. Toda proposição lógica pode assumir, no mínimo, dois valores lógicos. E aí, certo ou errado? Eita, que muita gente marca certo aqui. Mas veja, a pessoa está confundindo quando a gente fala que uma sentença pode assumir valores verdadeiro ou falso, certo? Pois é, aí a pessoa diz aqui, não, toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos. Está aqui os dois. Pessoal, mas a sentença não pode assumir os dois valores lógicos. Ou ela assume um, que é verdadeiro, ou assume outro, que é falso. Não tem uma terceira via e não pode ser os dois ao mesmo tempo, pelo princípio da não contradição. Portanto, nosso gabarito está errado. Questão adaptada à frase. No ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. É uma sentença aberta. E aí, tá certo ou tá errado? Pessoal, sentença aberta é o seguinte: é quando você tem uma variável, dentro da sentença. Portanto, você não consegue determinar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu digo aqui, ele caiu da árvore. Você é capaz de dizer se essa sentença é verdadeira ou falsa? Talvez você diga que sim, mas você observa o seguinte: o ele está indeterminado. Eu não sei quem é ele. Eu não sei se é João, não sei se é Fernando, eu não sei se é o gerente, não sei se é o vendedor. Não dá para saber quem é ele. Você pode até saber, mas a frase não te dá informações suficientes. Ela não identifica ele. Portanto, não tem como você dizer se é verdadeiro ou falso. Essa é o que nós chamamos de sentença aberta. Nós chamamos isso de sentença aberta. Outro exemplo de sentença aberta, a gente vai ver aqui, ó, muito comum com expressões matemáticas. Veja o seguinte, se eu botar aqui, x mais 8 é igual a 10. E aí? Você pode dizer se isso é verdadeiro ou falso? Aí você vai dizer, depende. Se o x for igual a 2, 2 mais 8 é igual a 10. Então está verdadeiro. Se o x for igual a 1, por exemplo, 1 mais 8 é igual a 9. Veja que não é igual a 10. Então, seria falso, certo? Pois é. Mas aqui você tem um x, você não consegue determinar, você tem uma variável. Assim como ele podia assumir, o ele lá da frase que a gente citou, poderia assumir quaisquer nomes, poderiam ser quaisquer pessoas que a gente não sabe quem é, o x aqui, meu amigo, pode assumir tanto valor que a perder de vista. Por isso, nós chamamos também de sentença aberta. Beleza? Baseado nessas informações, volta aí para a questão. Será que você consegue identificar se essa é uma sentença aberta ou fechada? No ano de 2007, veja, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. Muita gente diz que essa é uma proposição, mas a gente vê o seguinte, ó, muita gente distraída, né? Eu quero dizer é que muita gente erra aqui, ó. Veja, cidade. A cidade não foi especificada. A banca aqui foi muito sutil. Dessa vez não tinha um ele, não tinha um x, não tinha nada disso. Ela inovou e colocou o nome cidade. Quando você lê aqui, ó, o índice da criminalidade da cidade caiu pela metade, você é capaz de dizer qual é a cidade? Você não é capaz, né? Pode ser tantas cidades quantas existirem. Portanto, essa sentença é aberta porque tem um termo indeterminado, tem uma variável. Essa cidade que podem ser muitas cidades, ninguém sabe qual é. E o que a questão está dizendo é o seguinte: é uma sentença aberta? É uma sentença aberta. Tá certo. O que ela não é, é uma proposição. Porque sentença aberta é diferente de proposições.
não são a mesma coisa, viu? Quando uma sentença for aberta, ela não é uma proposição, e vice-versa. Bom, pessoal, você que ficou até no final do vídeo, reforço, deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu vou trazer vídeos muito bons para os seus estudos e te ajudarão rumo à aprovação. Sucesso para você, boa sorte e Deus abençoe.